Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, tudo bem? Beleza? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana, hein, guys? Bom, seguinte, vamos dar início aqui hoje à nossa apostila 1A, tá bom? Apostila 1A. Nessa apostila, pessoal, a gente vai seguir do conteúdo que a gente estava no bimestre anterior, que é o conteúdo de trabalho de uma força, tá? A gente ainda tem algumas coisinhas para discutir sobre trabalho. A gente, na nossa última aula a respeito de trabalho, eu falei para vocês sobre trabalho de uma força variável. Lembra? A gente falou sobre trabalho de uma força constante e agora vamos falar sobre o trabalho de uma força variável. Eu falei de maneira genérica, né, de trabalho de uma força variável, pessoal, mas hoje a gente vai falar aqui do trabalho de uma força específica, que é a força elástica, que é variável. Como assim é variável? Se liga, meu querido. Eu tenho meu objeto aqui no ponto C. O deslocamento dele, ou seja, o quanto a nossa mola está alongada, é zero. Ela está relaxada. Aí eu venho e alongo ela até o ponto B. No ponto B, pessoal, eu alonguei ela 10 centímetros. Percebe que esse aumento ele é gradativo? 0, 1, 2, 3, até chegar no 10. Se liga aqui. Como que eu calculo a força elástica? K vezes X, né? Onde K é a constante da mola, né? E X é o quanto essa mola está esticada ou apertadinha, né? Bom, e daí, Doug, qual que é a boa disso? O que isso quer dizer para nós? Bom, ela é uma força que vai variar, porque quanto maior o X, maior a força. Então, quanto mais eu esticar isso, mais força eu estou fazendo. Consequência disso, pessoal, ó, se eu for fazer um gráfico de força por deslocamento, eu vou ter uma reta inclinada aqui. E para achar o trabalho, eu infelizmente tenho que usar a área do gráfico. Nesse caso, felizmente, né, pessoal? Pensa lá comigo. A área do triângulo. Base X, perdão, falhou aqui. Base X vezes a altura. Qual que é a altura do triângulo, pessoal? A altura é a força sobre 2. Ou seja, gente, quanto que vale a força mesmo? Kx, né? Então aqui a gente vai chegar na equação do trabalho da força elástica, pessoal, que é Kx ao quadrado sobre 2, certo? Ah, professor, mas você falou que não tinha fórmula para forças variáveis. É o único caso que a gente tem uma equação, tá? Para o trabalho de uma força que é variável, é da força elástica, tá? Então, é isso. Não tem muito segredo. Agora, pessoal, nós vamos começar com os conceitos de energia. Gente, conceito de energia é algo bem complicado de se entender. Por quê? Você pega, por exemplo, livros de física, que a gente usa aí no ensino médio, para dar aula, você vai ver lá que eles geralmente estão escritos assim, energia é um conceito uh, que, como é que se diz? Energia é um conceito difícil de ser definido, pois é algo que está bem presente no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo é difícil de encontrar palavras para definir. E você nunca vê o livro definir energia. Porque realmente definição de energia ela é algo complicado mesmo de se fazer, tá? Tá, Doug, mas e daí? Como é que a gente faz? O que eu digo que é energia? Eu costumo dizer que energia é um tipo de combustível, tá? Então você precisa dela para se movimentar, você precisa dela para pensar, para agir, para qualquer coisa. Então você come para ter um combustível no teu corpo para usar ele de várias maneiras diferentes. E nesse caso o combustível é a tua energia, tá? Então aí nós temos vários tipos de energia, né? Energia solar, energia eólica, entre outras energias que a gente poderia pensar, que são é, formas de se gerar energia. O que eu faço com essa energia? Aí eu vou transformá-la em movimento, eu vou transformá-la em energia elétrica, eu vou transformar ela em altura, enfim, tem vários tipos da gente pensar aí de energia que a gente pode utilizar, tá bom? Então pensa sempre quando pensar em energia, pensa em um tipo de combustível para o teu sistema. Mas e aí, Doug? Como é que funciona? Gente, eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos de energia, tá? A primeira delas e a mais famosa é a energia cinética. A energia cinética, como diz aqui, ela está ligada diretamente ao movimento, tá, do corpo. Então, se o corpo
está em movimento, o corpo tem energia cinética. Muito cuidado com isso, tá? Como é que eu calculo a energia cinética de um corpo? Gente, a energia cinética é calculado pela massa do corpo vezes a velocidade desse corpo ao quadrado sobre 2, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que não está escrito ΔV aqui, está escrito V apenas. Portanto, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que eu calculo a energia cinética naquele determinado instante. Se esse corpo está acelerando, por exemplo, está aumentando a velocidade dele, eu tenho energia cinética aqui, e daí conforme a minha velocidade vai aumentando, a minha energia cinética vai aumentando também. Sempre cuidado com o quadrado ali. E não confunda, gente, tem bastante gente que acaba confundindo aí a energia cinética com a força centrípeta, tá? A força centrípeta é mv² sobre 2. Toma cuidado com isso daí. Sobre R, ó, viu? Até eu troquei. Sobre R, tá? A energia cinética é mv² sobre 2. Eu já vi uma questão da prova da PUC estar errada porque eles erraram essa equação e colocaram o gabarito errado, tá? Então, toma cuidado com isso. Exercício a gente deixa para fazer depois. Pessoal, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. São duas coisas importantes da gente discutir aqui. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente tem 3 tipos de energia. E eu não estou falando de potencial gravitacional, elástica e cinética. Eu estou falando de energia cinética e energia potencial. Da onde vem o nome potencial? Faltou um L aqui, né? Agora que eu vi. Falta um L, que é potencial. Tá? Da onde veio o nome potencial? O nome potencial vem literalmente do que aparenta. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, você é um aluno que tem o potencial de passar no vestibular. Então, você vai passar no vestibular? Não sei. Mas você tem o potencial para isso, você consegue. Se você estudar, se você se esforçar, se você for calmo para a prova, tranquilo, tal, você tem o potencial de passar no vestibular. Tudo bem? Tem várias variáveis aí na história, mas você tem o potencial de passar, tá? A energia potencial ela é exatamente isso. Ela tem o potencial de se transformar em energia cinética, em movimento, tá? Professor, como assim? Vamos lá. Energia potencial gravitacional. Pessoal, a energia potencial gravitacional está ligada a uma altura. Então, se eu pego um objeto aqui, meu relógio, por exemplo, e coloco ele numa determinada altura, ele passa a ter uma energia potencial gravitacional associada a ele. Como assim? Tem energia acumulada nesse relógio. Como assim, professor? Da bateria dele? Não, não. Da altura. Se eu soltá-lo, ele cai. Ele transforma essa energia potencial gravitacional que está relacionada à altura dele em movimento e desce, tá? Então, isso é uma energia potencial, tá vendo? É potencial de gerar movimento. Então, nesse caso, a potencial gravitacional está relacionada a uma altura. Doug, como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? É igual ao trabalho da força-peso, tá? mgh. Beleza? Certo? Então ela é diretamente proporcional à altura que esse corpo tem. E a elástica, Doug, como é que funciona? Bom, a energia elástica, energia potencial elástica, ela vai ser em relação à deformação. Veja o meu GIF ali. Eu pego e puxo essa bolinha até a posição X máxima dela. Quando eu solto, ela tende a se movimentar, tá vendo? Então ela tá ali com uma energia, oxe, de novo, ela tá ali com uma energia associada a ela, tá? Ela tá paradinha ali com uma energia associada a ela. Quando eu solto, ela pum, volta, né? Então tende a gerar uma energia cinética. Fórmula de energia potencial elástica é a mesma que a gente usava para trabalho da força elástica, que eu falei para vocês hoje, que é o kx ao quadrado sobre 2, tá? Doug, tem mais algum tipo de energia que eu preciso saber? Potencial? Tem a elétrica, né, gente? A gente já falou sobre ela lá nas aulas de elétrica, eletrostática. A energia potencial elétrica também faz parte desse sistema de energias potenciais. Só você raciocinar. Eu tenho duas cargas aqui, por exemplo, uma positiva e uma negativa. Elas têm uma atração, elas estão tentando se atrair, beleza? Mas eu estou segurando, então elas não se atraem, elas têm uma energia potencial associada. Se eu soltar, movimentam-se e se encostam, se atraem, se chocam. Beleza? Tranquilo, né? Energia potencial. Esquece o exercício, vamos seguir para a última parte, pessoal. Eu não vou falar ainda de sistemas conservativos, sistemas não conservativos, isso a gente deixa para a semana que vem, tá bom? Mas o que eu preciso que você saiba? O terceiro tipo de energia, que é a energia mecânica.
A energia mecânica do sistema, pessoal, ela é a energia total. Como assim, Doug? A energia mecânica, gente, ela sempre vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Como assim? Vamos analisar o meu queridão ali descendo e depois subindo um half pipe, né? De skate. Então, inicialmente, esse cara paradinho aqui, ó, vamos dizer que ele tem a velocidade igual a zero para a gente não ferrar com o negócio todo aqui. Ele tá paradinho lá, só que ele tem uma certa altura aqui em relação ao nível, né? Uma coisa que eu até esqueci de comentar, tá? Pessoal, se eu tenho energia cinética, a energia ela é uma grandeza escalar, tá? Como uma grandeza escalar, ela não, você não precisa indicar assim, para a direita positivo, para a esquerda negativo, porque não tem isso. Se o cara está se movimentando, ele tem energia cinética, a energia cinética dele é positiva. Ele nunca vai ter energia cinética negativa. Porém, a energia potencial gravitacional ela pode ser negativa. Como que ela vai ser negativa, Doug? Imagine o seguinte, eu moro num apartamento, tá? Num prédio, no primeiro andar. Ou seja, eu estou a 3 metros do chão agora, do chão lá fora. Só que eu estou no chão do meu apartamento. Então, dependendo do ponto de referência, por exemplo, eu tenho uma energia em relação a esse chão e eu tenho uma outra energia em relação ao chão lá de baixo, tá bom? E digo mais, pessoal, quem está lá embaixo tem uma energia em relação ao meu chão. Se esse meu chão é zero, quem está lá embaixo tem energia potencial gravitacional negativa, tá bom? Então, dá para fazer isso. Com a energia cinética, não dá. Beleza? Então, ó, se liga. Quando a gente fala de energia mecânica, a gente vai estar falando de soma de energias que a gente tiver. E aí a gente tem que analisar o sistema. Como é que eu analiso o sistema, galera? Bom, bem simples, né? O que a gente vai fazer? A energia cinética eu vou ter que analisar. Então vamos lá. Inicialmente aqui no ponto 1, por exemplo, eu tenho energia cinética? Bom, se a velocidade dele é nula, eu não tenho energia cinética. Eu tenho uma altura? Tenho uma altura, então ele tem uma energia potencial gravitacional. Então, aqui em cima a minha energia mecânica ela vai ser só uma energia potencial. Eu não vou ter energia cinética. Quando eu estou descendo aqui, ó, perceba que nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né, ele está à mesma altura em relação à parte baixa ali do half pipe. Portanto, ele vai ter a mesma energia potencial. Beleza? E além de tudo, ele vai ter uma velocidade. Portanto, ele vai ter uma energia cinética também associada a ele. Neste caso, para eu calcular a energia mecânica, eu vou ter que fazer a soma da cinética com a potencial gravitacional, tá certo? E para finalizar ali, né, nesse sistema, não em todo, mas ele vai chegar na parte mais em cima ali, que é a parte que ele salta, para e desce. Nesse caso, a energia cinética volta a ser zero, como no primeiro exemplo. Pessoal, vamos lá. Unidades, tá? Falei dos tipos de energia, falei de tudo isso, mas e a unidade? Qual é a unidade de energia? Pessoal, a unidade de energia, seja ela qual for, tem que ser a mesma unidade do trabalho. Joules. Por que tem que ser a mesma unidade, Doug? O que é trabalho? Trabalho é uma energia que foi transformada. Tá vendo? Como assim? Eu realizo o trabalho. Eu utilizo, por exemplo, a minha energia química e transformo ela em movimento para o meu braço, para levantar um peso. Então, eu realizei um trabalho. Tá vendo? Eu transformei a minha energia química em movimento. Isso serve para qualquer tipo de energia? Sim. Tá? Realizar um trabalho é variar a energia. A gente vai comentar principalmente sobre o teorema da energia cinética na semana que vem, tá? A gente vai falar sobre sistemas conservativos e teorema da energia cinética, e aí eu vou explicar bem certinho para vocês isso, bem passo a passo em relação a essa variação de energia ser o trabalho realizado por um sistema. Mas isso, óbvio, acontece pela definição do que é trabalho. Tudo bem? Gente, então é isso. A gente finaliza a nossa aulinha de hoje por aqui, tá? E vamos que vamos. Daqui a pouco a gente resolve uns exercícios sobre isso aí, beleza? Um abraço e falou!